Tem gente que é muito valente, é líder nato, é rei, é presidente, é governante, é usado por Deus, mas ainda assim tem muitos problemas e problemas internos no seu coração, no seu lar, na sua vida pessoal, que fazem delas pessoas normais, pessoas comuns como quaisquer outras. Ainda assim, com todo o seu valor, com toda a sua liderança, com toda a sua relevância externamente. E é disso que nós vamos falar hoje no capítulo de 2 Samuel 23. Esse capítulo ele marca a despedida do rei Davi, o maior rei do povo de Israel. Ainda com os seus defeitos, com as suas falhas, mas ele conhecia Deus. Ele realmente sempre reverenciou a Deus, ele sempre reconheceu que tudo que ele conquistou, que tudo que ele enfrentou e venceu foi pela vontade de Deus. Beleza? Bom, eu me chamo Olavo, eu estou lendo a Bíblia pela primeira vez e eu quero convidar você a vir aqui comigo todos os dias, ler um capítulo e refletir esse capítulo da Bíblia aqui comigo. Ok? Vamos nessa? Bom, como eu disse, o capítulo hoje é o capítulo de 2 Samuel 23. Ele representa as últimas palavras do rei Davi, né? E nesse capítulo, essas palavras elas são muito marcantes, porque como essas palavras são no final da sua vida, normalmente no final da vida você fala, né? É o que se diz, né? É o que se mostra, é o que se aprende, é o que se constata, que no final da vida você fala aquilo que você realmente sente. Você não precisa mais fingir nada, você não precisa mais tentar parecer nada. Você fala realmente aquilo que você sente porque você já está no final daquela jornada. E é isso que Davi faz. Davi reconhece de onde ele veio, reconhece que ele era um ninguém, um nada, né? Um absoluto anonimato, uma pessoa que realmente menor da sua família, enfim. E ele acaba se tornando um rei porque Deus o escolheu. Em todos os momentos em que Davi foi confrontado, Davi sempre falou, né? Quando ele vencia uma guerra e vinham parabenizá-lo, ele dizia: Deus é que me capacitou e eu consegui vencer. Quando diziam que ele precisava resolver alguma coisa, ele sempre consultava a Deus, ele sempre, enfim. Ele cometeu erros que foram erros internos na sua casa, ele não conseguiu ser uma pessoa justa, ele não conseguiu ser uma pessoa que corrigisse imperfeições, né? O auge disso foi o problema que ele teve com Absalão, e isso fez com que ele perdesse um filho e que o coração dele ficasse com essa chaga, né? Eu acho que ele morreu com essa chaga, com essa ferida aberta, porque ele reconhecia que ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu ser nem metade do homem justo, valente que ele foi para o povo, né? Outra coisa interessante, eu coloquei aqui, deixei os tópicos aqui para ficar mais fácil de eu acompanhar, a questão que Davi ele reconhece, mas ele não se ejacta, ele não se engrandece dizendo, eu venci guerras, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele foca mais na dor, nas dores que ele teve, nas divisões, nas tragédias, nos erros que teve dentro da casa dele. Porque tudo que ele fala das vitórias que ele teve, ele sempre honra a Deus, ele sempre coloca Deus na frente. Ele sempre entende que foi Deus que colocou os guerreiros, né? Ele também exalta isso nesse capítulo, os guerreiros valentes que estiveram ao lado dele. Né? Ele sempre exalta e ele honra, ele prefere não beber, né? Porque ele entende que vai beber o sangue desses caras quando ele sente sede. Ele reconhece que ele não lutou sozinho e que Deus colocou as pessoas certas para estarem ao lado dele. Uma situação interessante para a gente reparar, né? O quanto a gente valoriza pessoas que estão do nosso lado, o quanto que a gente valoriza, às vezes, coisas, entre aspas, pequenas, que parecem pequenas, mas que aquelas pessoas fizeram com maior vontade, com maior carinho para a gente, às vezes com maior amor para a gente não reconhece porque a gente acha que aquilo é pequeno, a gente age como um adolescente, como uma criança, né,
que ainda não sabe reconhecer o esforço das pessoas, que as pessoas fazem pela gente. Davi ressalta isso é muito, muito interessante, muito bacana. Ele entende, né, como eu disse, o sacrifício que esses caras fizeram por ele, que as pessoas fazem por ele, e é importante que a gente traga esse ensinamento, né, para a nossa vida. E por fim, a Bíblia lembra que Urias não foi esquecido. Urias, que morreu por conta do adultério de Davi, né? Davi tomou a esposa de Urias, e isso não é esquecido. Ainda que Deus houvesse perdoado, ele teve que pagar, né, com as consequências, né, que todos nós vimos aí durante o capítulo na família dele. E no final a Bíblia lembra, porque a Bíblia ela não joga para baixo dos panos, baixo do tapete os pecados. Não, não, não. Ela mostra que você, ainda que erre, ainda que peque, ainda que cometa erros abomináveis, tá? Que esse erro de Davi foi um erro absurdo, abominável, uma pessoa morreu por causa dele. Né? Ainda assim, Deus ele pode sim te perdoar, ele te perdoa, mas ele não esquece o erro e ele faz com que você sofra sim as consequências desse erro. E mais, além de você sofrer, certamente pessoas que estão em volta de você sofrem, e foi o que aconteceu com Davi. Né? Ele teve lá, Absalão morreu por conta disso, ele teve problemas na família dele, ele teve, depois acabou se afastando das monte de mulheres que ele tinha, enfim, ele ficou numa confusão familiar, uma confusão por conta de um problema que ele buscou, que ele causou, e ele foi o único responsável, na minha opinião, dele por esse problema. Ainda que Betsabá tenha aceitado, ele era o rei, ela não tinha como recusar que o rei a tomasse. No meu entendimento, pelo menos eu penso assim. Ainda que houve, a Bíblia não relata que tenha havido briga, não. Ela aceitou, tá, mas ela conseguiria dizer não para ele, para o rei? Acredito que não. Então eu acho que realmente o culpado foi ele, e mais, ele não deveria estar ali naquela época, ele deveria estar com os soldados no campo de batalha. Ou seja, o fato dele não estar onde ele deveria estar fez com que ele estivesse ali e ele presenciasse ela tomando banho e o desejo tomasse conta dele e ele tivesse cometido erro, e aquilo ali se tornou uma bola de neve que a gente conhece. Então esse capítulo, pessoal, é um capítulo que nos convida a, primeiro, perceber o quanto pessoas ao nosso redor fazem por nós, e às vezes um estranho mesmo, tá? Faz um favor para você, poxa, que você pensa parece tão pequeno, mas poxa, a pessoa fez com tanto carinho, a pessoa fez com tanta boa vontade, e a gente não reconhece. Né? Entender o quanto Deus coloca situações para que a gente melhore. Às vezes é uma situação no livramento, às vezes é um pneu furado que evita que você vá num local e você reclama pelo pneu furado, mas se você fosse no local que você iria, você teria uma consequência muito pior, você teria um problema, até mesmo talvez uma tragédia. E Deus te livre, você foca no pneu furado e reclama do pneu furado, mas você esquece que aquilo pode ter sido um grande livramento. Então a gente precisa pensar nisso. A casa perfeita, ela existe? Não, ela não existe, a casa perfeita. O que existe é a pessoa imperfeita, nós imperfeitos, buscarmos ser melhores pessoas, acreditando na palavra de Deus. Isso é o que eu acredito que exista. Não existem pessoas perfeitas, ainda que sejam líderes, pastores, padres, lá o que quiserem ser, o que quiserem enumerar, presidentes, reis, e a Bíblia nesse capítulo nos mostra isso. O maior rei de Israel tinha uma série de defeitos, tinha defeitos gravíssimos, gravíssimos, pessoal, dentro da sua casa, defeito que fez com que ele tirasse a vida de um homem honesto, um homem leal, um homem justo, por um desejo, né? Por uma luxúria, podemos dizer assim. E isso o trouxe consequências enormes, trágicas para ele, os que estavam em volta, mas ainda assim Deus perdoou e continuou honrando Davi. Ok, pessoal, o capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para que você seja avisado quando nós fizermos novos vídeos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.